Eu quero falar, irmãos, sobre esse livro do nosso amigo pastor Alex. Pastor Alex é o pastor presidente do campo da Esplanada, né? Que é a região do Imbu. Algumas igrejas foram ligadas ao antigo campo que ele dirigia. E os irmãos sabem que o pastor Alex, ele se tornou um amigo dessa igreja. É um amigo do pastor Jasson. Ele tem o pastor Jasson como um referencial, né, do tempo que ele está aqui em São Paulo, vindo do Rio de Janeiro. Ele encontrou no pastor Jasson um tipo de um pai, né? Tanto que ele brinca dizendo que é o pai branco dele. E o pastor Alex, irmãos, é um homem sofredor. Eu tenho convivido bastante com o pastor Alex, desde que ele veio aqui a primeira vez pregar numa manhã de sábado, numa fraternal nossa, que a nossa igreja aqui abriu, né, deu abertura. Eu fiquei conhecendo o pastor Alex. E de lá para cá a gente criou um vínculo, né? É um homem muito acessível. Eu, o pastor Newton Júnior, o Marquinhos se tornou um amigo do pastor Alex. O pastor Alex, ele tem uma história de vida que os irmãos não têm ideia. Você teria que sentar com ele, conversar e ouvi-lo, porque ele está no cadinho de Deus, irmãos. Faz tempo que o pastor Alex está no cadinho. O cadinho aonde se provava, né? Se prova os metais, né? A prata, a Bíblia tem essa expressão, né? Ele é uma vida muito sofrível dele, em relação da sua saúde e outras coisas mais, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque os livros do pastor Alex, ele tem esse transfundo. Ele dialoga muito com a questão emocional, psicológica, mas, sobretudo, irmãos, o pastor Alex é um homem bíblico, teologicamente firme. E essas experiências de vida dele têm levado ele a ser um homem resignado, né? Um homem resignado. Pastoreou Pinheiros, né? O pastor Isaac foi pastor ali. O pastor Isaac tem proximidade com o pastor Alex por conta dessa transição também. E ele é um escritor de livros, irmãos. O pastor Alex é fluente, flui muito escrevendo, né? É um jornalista, é formado em jornalismo, mas é pastor de ovelhas, cuidador de pessoas. Na convenção agora, lá em Brasília, o bispo Samuel Ferreira fez uma referência ao pastor Alex. Fez uma referência a ele na convenção. E o pastor Alex está, irmãos, com esse livro aí, ó, Depressão no Altar. Só que esse livro está no prelo. Esse livro está na gráfica, esperando recursos para sair de lá, tá? Então, eu estou aqui dando aos irmãos a possibilidade de você colaborar com esse projeto do pastor Alex, desse seu mais novo livro, e ele está pensando na nossa classe, e considerando esse aumento de suicídio entre os pastores. Nós estamos sempre ouvindo, o pastor lá da igreja tal tirou a vida. Então, irmãos, é um livro não só para pastores, mas nós estamos hoje num mundo, numa sociedade, já estão dizendo que a nossa sociedade é uma sociedade terapêutica. Os pastores hoje estão tendo que lidar com essas questões, essas crises, e o fato de sermos pastores e crentes não significa que você é um super crente, que você está acima do bem e do mal e você não pode jamais entrar, de repente, numa dificuldade emocional. Deus conhece cada um de nós aqui, você conhece seu mundo psicológico, emocional. Cada um aqui tem a sua fragilidade nessa área, né? Alguns bem mais acentuados, né? Eu quero ler, irmãos, um trechinho aqui, é o que está na contracapa, né? Eu vou ler aqui, ó. Se eu conseguir ler, eu vou ficar feliz, porque com 56 anos, ler esse tamanho de letra. Então vamos lá. Homens de Deus não são feitos de ferro,
Mesmo os pastores mais consagrados estão sujeitos a grandes abalos emocionais. A premissa de que o ministério eclesiástico não passa de uma nuvem. Só um minutinho, irmãos, deixa eu aumentar porque... de uma nuvem orlada de prata após outro, sempre no alto, é pura falácia. Às vezes, o ministério de um homem de Deus mais se parece com um vento seco e árido de um deserto solitário. A vida cristã não é uma espécie de produção cinematográfica hollywoodiana que cria personagens com superpoderes. Não existe esse negócio de Mulher Maravilha ou super-homem na obra de Deus. Em Tiago 5,17, lemos: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, significando que era feito da mesma estrutura física e mental nossa, vulnerável a decepções, medos, frustrações, desesperanças. Ser homem de Deus não é ser forte o tempo todo, mas é ser alguém que está permanentemente sob a força divina. Todos os seres humanos são passíveis de complicações físico-químicas e o líder religioso não constitui exceção. A depressão é uma batalha sem trégua, é a mais perigosa de todas as doenças, porque é a única que rouba do doente a vontade de viver. Então, irmãos, ele trabalha bastante em cima do profeta Elias. É óbvio que o pastor não está defendendo Elias como um exemplo de depressão nos dias de hoje, mas a vida de Elias, aquela vontade de não querer viver mais, pediu a morte para Deus, ele toma isso como referencial e trata dessa questão que é premente hoje. Nós estamos envolvidos, nesse desafio. Então, meus irmãos, nos ajude a tirar esse livro da gráfica. Então, eu estou propondo aqui uma pré-venda, tá? E nós vamos organizar aí um grupo com os jovens, principalmente os jovens, com esse dinamismo deles. Fizeram isso com o meu livro, fizeram pré-venda, eu pude trazer o meu livro também, por conta desse método, de venda pré. Então, os irmãos que quiserem, o valor é R$50. É um livro com quase 300 páginas, se eu não estou falando bobagem, mas é um livro considerável, irmãos, grande até. Tá? Oi? 320 páginas, tá certo? A leitura dos livros, do pastor Alex é muito fácil. Um pré-adolescente lê, compreende, entende, ele não é rebuscado na linguagem dele, no vocabulário dele, dá muitas referências, leva você a uma bibliografia grande. Então, os irmãos que quiserem, porque isso é voluntário, nos procurem, tá certo? Os irmãos que estão nos assistindo aí na live, procure. Você pode colocar aí no canal mesmo, ou se os irmãos quiserem entrar em contato comigo, coloca aí o contato, o Hamilton. Os irmãos podem... Agora eu vou pedir uma coisa para mim, não me ligue, irmãos. Não liga para mim que eu não atendo. Manda mensagem pelo WhatsApp, tá? Eu já fui clonado várias vezes, então não atendo ninguém. Se quiser falar comigo, nem me liga. Manda mensagem. Aí eu vou olhar e aí eu já vejo o seu perfil. Se você é do céu, eu te atendo. Se não, eu oro por você, tá? Então, tá aí, vai colocar o meu contato aí. E os irmãos que estão nos assistindo pela live, repasse isso, tá? O valor é R$50. Ele disse assim, pastor, eu passo por 40 para você. Mas, irmãos, nós vamos cobrar 50, por quê? Porque R$10 nós vamos abençoar a Secretaria de Missões da nossa igreja, tá certo? O valor do livro é R$50. Ele está propondo para nós com pré-venda 40, mas nós vamos colocar o valor normal dele, porque R$10 desses 50 vai para a missão, vai para as missões feitas aqui pela nossa igreja. Os irmãos aprovam?
orem por esse projeto. Ele precisa aí vender pelo menos uns 20 mil em livros, tá? É o que lhe falta para chegar lá e dar o dinheiro na gráfica e a gráfica produzir o seu livro. Então, você que está aqui me ouvindo, você está aqui, já separa o seu. Não tem dinheiro agora, marca uma data, você paga e a gente vai poder dar para o pastor Alex esse suporte. Amém, meus irmãos? Nós estamos fazendo isso de livre e espontânea vontade, porque nós sabemos do valor desse servo de Deus, homem crente. O pastor Alex é marido, é pai, é um homem fiel, um pastor fiel e uma pessoa que tem um compromisso com o Evangelho.